Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, 24 diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que o beberem em memória de mim. Eu quero hoje compartilhar com vocês sobre essa frase de Jesus que Paulo repetiu, que diz assim: em memória de mim. Essa palavra, essa frase, em memória de mim, ela é extremamente importante, porque ela dá o sentido para a ceia. Ok, vamos comer o pão, Guilherme, e vamos beber o cálice. Para o quê? Para que nós vamos fazer isso aqui hoje? Porque o para quê, ele é imprescindível. Para que isso? Um filho de Deus, quem toma a Santa Ceia, quem pega o pão, come o pão, reparte o pão, toma o cálice do suco da uva. Para que isso tudo? Quando nós não sabemos para quê, alguém diz para nós um para quê, que nem sempre é o para quê de verdade. Na ausência do saber, alguém diz qualquer coisa e a gente acredita. Na ausência da convicção do porquê nós tomamos a ceia, qualquer um pode dizer que é uma cerimônia e só. Não, a cerimônia, ou o momento, aliás, que nem tão cerimônia é assim, porque Jesus sempre fez a volta da mesa e não é cerimônia. É um momento de intimidade da igreja e do corpo de Jesus. E na família, eu não sei nas de vocês, mas na minha família, se tem uma coisa que não existe na nossa família, é cerimônia. Porque tudo que acontece entre nós é extremamente orgânico, natural, normal e nada montado. Quando nós entendemos a Santa Ceia como uma cerimônia, então nós aceitamos um montar de alguma coisa. Quando nós aceitamos a ceia como cerimônia, então nós podemos nos arrumar para a Santa Ceia como alguém se arruma para um casamento. Então é no dia da Santa Ceia que a gente não peca. Porque se pecar no dia da Santa Ceia, não vai comer o pão de noite. Então a gente se arruma intimamente, no caráter. Às vezes a pessoa tem um caráter todo torto, todo torpe, tem um caráter todo bagunçado, mas no dia da Santa Ceia, ele dá uma tapeada no caráter, não briga com ninguém, não discute com ninguém, e vai lá tomar a Santa Ceia na consciência de que para a cerimônia ele está bem. Só que no outro dia ele volta a andar esfarrapado. Cerimônia é aquela que a gente aluga roupa para usar que não é nossa. Cerimônia é o dia que nós nos preparamos só para ela, mas ela não denuncia e não acusa uma realidade. A Santa Ceia nunca foi uma cerimônia. A Santa Ceia é a mesa orgânica da família de Jesus. Quando nós não entendemos ou não sabemos o para que a Santa Ceia, nós ficamos vendidos a qualquer informação. E eu quero hoje dizer para vocês por que e para que a Santa Ceia. Jesus disse: façam isso em memória de mim. O sentido da Santa Ceia, o sentido da mesa, o sentido do pão e do vinho, do pão e do suco de uva, é para que a gente lembre de Jesus, em memória de mim. É isso. O em memória, esse em memória, tem um sentido no original, que diz o seguinte: é para gerar lembrança. É para gerar lembrança. Por quê que é para gerar lembrança? Porque eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem na sua memória agora,
de Jesus. Vamos comer o pão e beber o cálice em memória de Jesus. Amém? Que memória você tem dele? Que memória nós temos de Jesus? Quando nós pensamos nele, o que nos vem à lembrança? Tem um louvor, um hino muito antigo, que diz assim: que saudade que me vem à lembrança daqueles que já partiram para Deus. Ou seja, é uma lembrança daqueles que partiram, da pessoa, lembrança de quem a pessoa era, lembrança de como ela se comportava, lembrança das pessoas. Que lembrança você tem de Jesus? Nós não tivemos contato físico com Ele para ter lembrança. Nós não conversamos com Ele para lembrar da voz dEle. Nós não estivemos com Ele para poder então falar com memória, com lembrança de quem Jesus é. Por isso que Jesus falou que a ceia era para acontecer, para gerar lembrança de mim. Então, vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês comerem e beberem, para gerar lembrança de mim. Quando vocês se sentarem para gerar lembrança de mim, então vocês comam o pão e bebam o cálice. Quando vocês estiverem juntos, em comunhão, para produzirem, para gerarem lembrança de mim, então vocês comam o pão e bebam o cálice. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que nós carregamos na gente a possibilidade de gerar para o outro ou para o coletivo lembrança e memória de quem Jesus é. Ou seja, eu posso gerar para vocês memória de Jesus. Vocês podem gerar para mim memória de Jesus. Memória de quem Ele é. Memória de quem Ele foi. Olha o que Mateus, que fala do mesmo texto, agora na voz de Jesus, diz: Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos: bebam dele todos, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Ali Jesus está anunciando para eles o que Jesus está fazendo. Quando nós falamos sobre memória de Jesus, lembrança de Jesus, e quando nós paramos e percebemos que a gente não carrega as memórias de Jesus que nós deveríamos carregar, e mais do que isso, nós não nos encontramos em condição de produzir memórias de Jesus, ao ponto de que alguém olhando para nós, veja Jesus em nós, para que possa lembrar amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, lembrar de quem Jesus era em nós, de como Ele se manifestou através de nós, de como Ele falava com as pessoas, como Jesus perdoava, como Jesus amava, como Jesus olhava para o pecador, como Jesus olhava para as pessoas, como Jesus se relacionava com seus amigos, mas mais do que isso, como Jesus se relacionava com seus inimigos. Como nós teremos essas memórias, a palavra explica que nós teremos essas memórias produzidas através de nós, porque nós carregamos a possibilidade e a capacidade de gerar no outro memória de quem Jesus é. Essa palavra e esse entendimento da Bíblia vem tomando conta da nossa igreja há algum tempo, e tomando conta da nossa mente, porque nós sempre nos isentamos dessa missão. Ou seja, nós agora na Santa Ceia, nós lembramos lá 2000 anos atrás na cruz. Nós olhamos para quem, irmão?
nós olhamos para Jesus, o Nazareno, na cruz do Calvário, morto por nossos pecados, sem desejo manifestado, sem vontade própria, a não ser obediência até a morte, morte de cruz. Foi isso que Paulo falou. O que nós carregamos na nossa mente é do Cristo obediente. A lembrança que nós evocamos num momento como esse é a lembrança do Cristo obediente até a morte, morte de cruz. É essa lembrança que nós trazemos. Esquecendo às vezes que a palavra de Deus diz, Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até onde? Já falei algumas vezes, até a cruz, até a morte. Porque nós sempre acreditamos que nós andaríamos a vida inteira sofrendo. Por causa do quê? Da cruz. Então a gente vai nessa vida cristã, evangélica, hein, meu irmão? Vamos nessa vida cristã, evangélica de Deus, sofrendo. Hein, Edson? Sofrendo. O que houve, irmão? Tá bem? Tá bem, estou carregando a minha cruz. Estou aqui com a cruz. Estou indo. E como é que tá? Tá bem, mas a cruz... A memória que nós adotamos para nós, escute, a memória que nós adotamos para o cristão é uma memória do Cristo que carregou a cruz. Então quando nós olhamos para o crente, nós esperamos ver o crente como? Sofrendo no mundo, apanhando das tentações. Então o crente aceita uma vida de tentação. Então o crente, quando é tentado, e alguém diz, está sendo tentado, é a minha cruz. Então o crente aceita uma vida de sofrimento e de dor, porque ele está carregando uma cruz. O período que Jesus esteve em ir para a cruz foi curto. Aquele que conhece Jesus de verdade, quando ele conhece Jesus, ele encontra a cruz. Qual é a cruz? A cruz que mata o eu, a cruz que mata a vontade, a cruz que mata o ego, a cruz que mata minhas vontades, a cruz que matou as vontades de Jesus, que ele disse, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita o quê? A tua vontade e não a minha. A cruz mata a vontade de Jesus, que diz para o Pai, se possível passa de mim, mas obediente ele diz, mas faça a tua vontade. A cruz encontra o homem, quando ele encontra Jesus. A primeira coisa que o homem encontra quando encontra Jesus é uma cruz. Primeira coisa. Errado é aqueles que estão hoje vendendo um evangelho onde você se converte e não precisa de cruz. Errado estão aqueles que estão pregando um evangelho que não tem morte do eu, morte da vontade, morte dos prazeres, morte do ego, morte do eu. Porque inevitavelmente todo aquele que ao se converter ou ao encontrar Jesus, inevitavelmente a primeira coisa que ele vai encontrar é uma cruz. É aquela cruz que quando ele chega diante de Jesus, e Jesus revela quem ele é, ele começa a dizer, mas isso não serve para mim, mas essa vida aqui não presta para mim, essa vida que agora eu estou vivendo, ela precisa ir para a cruz, ela precisa morrer para a soberba, precisa morrer para a inveja, precisa morrer para a pornografia, precisa morrer para o adultério, precisa morrer para a fornicação, precisa morrer para a vontade, precisa morrer para a fofoca, precisa morrer para a intriga, precisa morrer para a confusão, precisa morrer para a raiva, precisa morrer para o desejo e para a satisfação própria. A primeira coisa que alguém encontra quando encontra Jesus, a primeira coisa que ele passa é por essa sensação de morte. É por isso que as pessoas fogem do evangelho.
Por isso que as pessoas fogem da igreja e colocam às vezes todo tipo de rótulo na igreja, sem mesmo nem um dia ter botado os pés dentro de uma igreja evangélica. Enche a igreja de rótulos, porque tem medo de encontrar Jesus, porque sabem bem que quando encontrar Jesus, aquele ser bonitinho, raivosinho, invejosinho, promíscuozinho, pornográfico, ele vai ter que morrer. A cruz é encontrada aí. Mas quando nós morremos, e na medida que vamos morrendo, irmão, quem surge para essa nova vida não é o Cristo da cruz. Porque se morrermos com Ele, certamente viveremos com Ele também. A igreja do Senhor Jesus, ela não é o corpo de Cristo na cruz. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo, amém, irmão? Amém ou não amém? Amém? A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Jesus, mas não é o corpo indo para a cruz e nem o corpo na cruz. A igreja é o corpo do Cristo ressuscitado, que agora ressuscitado, pelo poder do Espírito Santo, vai viver vivo, santo e poderoso dentro de cada um de nós. O Cristo que se manifesta através da igreja não é o Cristo na cruz e nem o Cristo que caminhou com a cruz. O Cristo que se manifesta na igreja é o Cristo que, depois de ter passado pela cruz, vive poderoso no mundo. Esse é o Cristo que nós celebramos. Essa é a memória que nós carregamos. Começa assim. Agora, observa bem que eu vou falar para vocês. Essa verdade do Cristo ressurreto vivendo na igreja, ela não está em todas as mentes e corações dos crentes. A maioria dos crentes estão distraídos, pensando que estão vivendo uma vida sem poder, sem unção, sem autoridade do Filho de Deus. Estão vivendo pedindo para Deus, aleluia, tem misericórdia, Senhor. Estão vivendo a vida pedindo para Deus o que Jesus pediu no Getsêmani. Então, no sofrimento de uma vida, no sofrimento de uma escolha mal feita, no sofrimento de uma consequência mal colocada, ou de qualquer outra coisa, no sofrimento, o que você fala, irmão? Tira de mim, Jesus. Tira de mim, Deus, aparta de mim esse cálice. A oração que nós fazemos hoje é a mesma oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Mas deixa eu falar para você, o Getsêmani já passou, Jesus já aceitou aquilo, Ele já morreu e Ele já ressuscitou. O Cristo da igreja é o Cristo ressurreto. O Cristo da igreja é o Cristo que ressuscitou e vive eternamente. Não é morto, é vivo. Não é um sofredor, é o Todo-Poderoso. Não se identifica com o nosso sofrimento. Só se identifica com o nosso sofrimento se for para a morte do nosso eu, para que Ele viva em nós. Pastor, eu estou sofrendo. É a minha cruz. Esse sofrimento que você está sofrendo é porque você está morrendo ou porque você quer fazer a sua vontade e não consegue? Ih, meu Deus. Ei, irmão, fala para mim. Você está sofrendo? Amém, pastor, estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque você se sente morrendo para a sua vontade? Tem alguém acusando você? Tem alguém jogando pedra em você? Tem alguém falando inverdades para você? Tem alguém tocando no seu ego? Tem alguém tocando no seu orgulho, e você sendo tocado no seu orgulho, tocado no ego, acusado de coisas que você não é, mas te ofende, e você levanta em oração e diz: Deus tem misericórdia de mim, porque eu estou sofrendo. Ou o teu sofrimento é de alguém que está morrendo para a sua vontade. Você tem vontade de explodir, você tem vontade de jogar o dedo na cara da pessoa e falar:
E aí quando você está para apontar o dedo para alguém, e aí você ora e fala: Deus tem misericórdia, eu quero morrer. E aí você morre, e aquilo causa uma dor tão profunda no coração do homem, porque ele se sente um fraco, inútil, ele se sente um derrotado, ele se sente alguém que ouviu e ficou quieto, ele foi mexido. Essa é a dor de quem está morrendo. E essa dor, a gente pode orar e dizer: Jesus, me ajuda, porque eu estou sofrendo, minha alma está angustiada até a morte. Por quê? Porque esse é o caminho das coisas. Vamos seguir? Para a gente então poder compartilhar memória, produzir memória, para que no momento da Santa Ceia, você possa produzir memória de Jesus para o irmão, e você possa produzir memória de Jesus para a irmã, para que a gente tenha condições de produzir memória. É necessário que a gente tenha comunhão com Jesus, e construído memórias com Jesus, de quem Jesus é. Como nós vamos construir memória sem contato físico com Jesus? Como, de que forma construir memória? Eu quero falar alguns tópicos sobre construção de memória, para que a gente então possa compartilhar memória de Jesus aqui entre nós. Em primeiro lugar, em Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe onde você constrói memória de Jesus? Entre os irmãos. Onde estiver 2 ou 3 no nome de Jesus, ali haverá possibilidade de você produzir memórias de Jesus. É o Jesus em nós, revelado na comunhão, revelado na conversa, revelado nas experiências. É uma forma. Nossas reuniões, Paulo fala, quando termina Coríntios, esse texto da ceia, ele fala assim: as reuniões de vocês, elas estão fazendo mais mal do que bem, porque vocês estão se reunindo para comer, e não para repartir. As reuniões de vocês, elas têm a preocupação do eu, e não do outro. Por isso que ele dá uma série de ordenanças sobre a ceia, porque as pessoas que traziam uma comida boa, olha como a manifestação de Jesus acontece nos detalhes. Alguém trazia uma comida boa, preparava lá um prato maravilhoso, e trazia para a ceia. Ele ia lá e comia o que ele trazia. Primeiro ele: isso aqui é meu. Não tinha o outro, era o eu. Então o que a palavra diz? Que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, e quem se reúne no nome de Jesus, não se reúne a partir de uma carência, de uma escassez. Ninguém que se reúne em nome de Jesus, se reúne com escassez, mas se reúne com algo para dar. Quando Davi foi encontrar Golias, um guerreiro poderoso, estava ao ponto de matar Davi, porque não havia como, não existia como Davi vencer Golias, mas o Davi fala a frase maravilhosa, que disse o quê? Tu vem contra mim com pedra, com pau, com escudo e lança. Ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti e vou te matar. No meu nome, eu vou para reclamar. No meu nome eu vou para sofrer. No meu nome eu vou com escassez. No meu nome eu vou com limitações. Mas no nome do Senhor, eu vou cheio de graça, cheio de bondade e cheio de glória de Deus, no nome dele. Se Davi fosse no nome dele, ele perderia para o gigante, mas ele foi em nome do Senhor. E quando nós vamos em nome do Senhor, não importa que a gente é pequeno, pobre, não importa que a gente não tem dinheiro o suficiente,
Não importa que a gente não tenha as coisas que gostaria de ter, não importa. Se a gente vai em nome do Senhor, isso não importa. Davi era pequeno, franzino, não tinha arma, só tinha uma funda e 5 pedras, mas ele foi em nome do Senhor, e em nome do Senhor, Davi conseguiu trazer para nós o que, irmão? O que? Uma memória. Davi produziu uma memória quando se reuniu com os seus irmãos em nome do Senhor. Os outros estavam em nome do rei, os outros estavam em nome do exército, os outros estavam em nome de qualquer outra coisa. Davi estava em nome do Senhor. Por isso que a palavra diz que o Senhor Jesus vai estar quando 2 ou 3 se reunir em torno do nome dEle, ou em nome dEle. Porque em nome de Jesus, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, então sim, irmão, nós temos a condição de produzir para os nossos irmãos memória de quem Jesus é, mesmo que a gente seja fraco, limitado e com um monte de problemas. Segundo lugar, onde nós podemos produzir ou aprender ou receber memória de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Está entendendo? Amém ou não? Então eu estou dizendo que quando a gente se reúne em nome de Jesus, existe a possibilidade de gerar e aprender memória sobre Jesus. Você crê? Crê ou não? Você crê que se eu, você e mais um se juntar em nome de Jesus, você crê que a gente produz memória de Jesus? Sim ou não? Memória de Jesus é bom? Sim ou não? Então por que a gente não reúne? Amém? Amém ou não? Nós precisamos recuperar a verdade. Você crê que irmãos que estão entre você, que você sabe até o defeito deles, você crê que quando você se reúne em nome de Jesus, é possível que dele ou dela venha alguma memória de Jesus? É muito fácil nós esperarmos memória de Jesus de um irmão ou uma irmã aparentemente cheia de Deus, Miro. É normal nós olharmos para o irmão de Davi, que era um homem alto e preparado para a guerra, é normal nós acharmos que ele tem. Assim como Samuel, quando foi ungir um rei na casa de Jessé, quando chegou e olhou os grandes irmãos de Davi, quase ungiu o errado, porque ele olhou para aquele e disse: esse tem, esse aí tem. Quando na verdade, irmão, não é pela aparência, é por qual nome nós estamos. Tem muita gente com aparência muito boa, com palavra muito boa, com oratória muito boa, com música muito boa, mas está fazendo tudo isso no seu nome e não no nome de Jesus. Por isso, o que define não é a aparência que nós olhamos, o que define é se a pessoa está ou não ali em nome de Jesus. Se está, e você não pode medir isso, escute bem o que eu vou falar para você, preste bem atenção, você não consegue medir quem está ou não em nome de Jesus, você não consegue. Esse é de Deus, esse não é, esse é bom, esse não é, você não consegue medir. Quem vê isso é o Espírito Santo. Sabe quem consegue olhar para isso? O Espírito Santo que está em você. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo em nós comunica no nosso espírito se aquele ou aquela é irmão ou não. Quem enxerga
quem está reunido ou quem está vivendo em nome de Jesus, não é você com a sua ótica, é o Senhor. Por isso, que nós crentes do caminho, em nome de Jesus de Nazaré, irmãos do caminho, crentes do caminho, deixa eu dar uma orientação para você, em nome de Jesus. Posso não? Posso? Vá cuidar da sua vida. A igreja vem sendo destruída por pessoas que trazem no seu bolso uma fita métrica para medir o outro. Esse irmão é bom, essa irmã não é boa, esse crente é bom, essa crente não é boa, esse é de Deus, esse não é de Deus. Vá cuidar da sua vida. Amém ou não amém, irmão? Paulo disse para Timóteo: cuida de ti e da doutrina, não do outro, porque você não sabe, você não conhece quem está em nome de Jesus ou não. Você não sabe, você não tem como saber quem está em nome de Jesus ou não está. Você só consegue saber uma coisa só uma, sabe qual? Se você está em nome de Jesus ou não. Então, antes de procurar se alguém ou não está ou não em nome de Jesus, esforce-se você mesmo para saber se você está em nome de Jesus. Porque se você estiver em nome de Jesus, glória a Deus ou não, irmão? Se você estiver em nome de Jesus, quando você chegar em algum lugar, você vai provocar até no mais ímpio e maldito pecador, você vai provocar nele um desejo de ser igual a você. E aí talvez hoje não, mas amanhã, ou no quarto ou quinto encontro, lá estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, porque um estava. Geralmente quem consegue olhar e saber quem não está, é geralmente quem não está. Amém ou não? Porque quem não está em nome de Jesus, ele chega no ambiente e ele vê alguém em nome de Jesus, aliás, alguém que não está em nome de Jesus, o que ele faz, irmão? O que ele faz? Ele vai embora reclamando, porque aquela reunião de 2 ou 3 tinha mais coisa do diabo do que coisa de Jesus. Mas quando alguém está em nome de Jesus, ele chega em 2 lugares, com 2 pessoas que estão perturbadas, não tem nada de Jesus, e o que ele fala? O que ele fala, irmão? Eu preciso mostrar mais Jesus, porque eles não entenderam ainda. Então eu tenho que vir mais forte. Jesus, acabei de encontrar 2 que precisam do Senhor que está em mim. Então me enche do Senhor cada vez mais, para que através de mim flua para eles. Foi isso ou não que Jesus fez, irmão? Me diz um lugar que Jesus saiu como murmurador, reclamando das coisas, falando mal, por quê? Não. Ele chegava, e onde ele chegava, a preocupação dele era que aquele lugar fosse tocado por ele. Então ele fazia milagre, curava os enfermos, curava os paralíticos, levantava os mortos, pregava o evangelho, sarava da sua enfermidade de roubo, o ladrão. Isso, Jesus então, ele manifestava. Então Jesus em nós, Cristo em nós, é a forma de nós produzirmos memória de Jesus. Se Jesus está em mim de verdade, e eu frequento o mesmo ambiente há algum tempo, então aquele ambiente tem que ser cheio da presença de Jesus também. Porque eu nunca vi um lugar que Jesus esteve que não foi contaminado com a presença dele. Me diz um.
Me diz um lugar onde Jesus esteve, que o lugar não foi contaminado com a presença de Jesus. Me diz um lugar. Você está reclamando às vezes do lugar há 10 anos e nunca conseguiu ser Jesus o suficiente para contaminar aquele ambiente com a presença de Jesus. Por isso, se Jesus está em você, onde você for, aquele lugar vai ser contaminado, entre aspas, pela presença de Jesus, e daqui a pouco tempo você vai perceber que está todo mundo de Jesus lá, e está todo mundo reunido em nome do Senhor, e aí você vai poder dizer: Jesus está aqui. Olha, quando ele foi encontrar Zaqueu, irmão, aleluia, Deus é bom demais. Quando ele foi encontrar Zaqueu, sentou na mesa de Zaqueu, imagina, irmão, escuta! Senta na mesa do Zaqueu, na casa do Zaqueu, come a comida boa de Zaqueu, toma o, sei lá o que do Zaqueu, lá o suco lá das Arábias, isso aí não pode, toma coisa, irmão, em nome de Jesus, está amarrado, irmão, em nome de Jesus, toma lá o suco lá, sei lá do que, em nome de Jesus, e ele sai assim, Guilherme, ele sai procurando o Everson, eu estou sem telefone aqui, rapaz, não sabe onde é que eu fui agora? Onde é que foi? Na casa do Zaqueu, que ladrão. Tu não acredita, aquela casa maldita, que lá é tudo cheio de roubo, tudo cheio de coisa. Rapaz, vive no luxo, às custas dos outros. Vive no luxo às custas do roubo. É um maldito, tem mais aqui queimar no inferno. Me convidou, o cara de pau, ainda por cima, me convidou para ir na casa dele, não tem nem vergonha na cara. Eu fui, né? Como é que eu vou negar o convite? Não neguei, vai falar o que de mim depois? Jesus negando ir na casa dos outros. Identificou ou não? Identificou ou não, irmão? Identificou ou está com vergonha? Jesus sentou na mesa e comeu. Só que ele era tão Jesus, irmão. Jesus era tão Jesus, que não precisou nem falar nada. Zaqueu olhou para ele assim, eu vou repartir meus bens, e o que eu roubei eu vou restituir. Já foi se entregando, irmão, já foi se entregando, porque quando Jesus é muito Jesus em nós, quando a gente chega num ambiente, 2 minutos, e alguém já começa a se constranger, porque a presença de Jesus, ela constrange. Então Jesus não precisa sair reclamando dos lugares, ele fica lá até que aquele lugar seja cheio dele. Amém? Eu vou continuar, porque senão eu vou falar aqui até amanhã. João 14,6 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe quem vai fazer a gente lembrar, irmão? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder maravilhoso. A palavra, ela tem o poder de trazer a lembrança de quem Jesus é. Agora nós, entendendo que a palavra de Deus tem o poder de lembrar quem Jesus é, o que nós fazemos com ela? A lemos e meditamos dia e noite, ou a ignoramos? A resposta é nossa, de cada um de nós. A palavra tem o poder de trazer a lembrança quem Jesus é. Por fim, o Espírito Santo, Romanos 8,16, testifica, que eu acabei de ler, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, o Espírito Santo pode provocar em nós consciência de quem nós somos, e tendo consciência de quem nós somos, então a gente pode produzir, porque só pode produzir quem tem consciência de quem é. Quem não tem consciência do que é, não consegue produzir. Imagina você, uma cirurgia, por um médico, que foi formado para ser médico, andou com os melhores médicos,
ouviu as melhores orientações para ser médico, e agora na frente de um corpo aberto ou para abrir de alguém que está morrendo, ele entra numa crise existencial por não ter consciência clara de que é um médico. Então agora, mesmo tendo sido, mesmo sendo, não consegue agir como um. Mesmo sendo médico, não consegue agir como um médico, não porque não tem as competências, mas porque não se enxerga como tal. E agora as mãos começam a tremer, tem um corpo na frente dele, que ele daqui a pouco vai ter que abrir, e vai ter que ver lá dentro, e vai ter que mexer lá, e não sabe se consegue ou se não consegue. Então ele entra numa crise, e não consegue fazer nada. Paulo aos Efésios, do capítulo 1 ao 4, ele deixa objetivamente claro para todos nós que nós somos filhos de Deus, por mérito de Jesus na cruz do Calvário. Não por mérito humano, para que nenhuma alma se glorie, mas por único e exclusivamente mérito de Jesus na cruz, ele nos fez filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. E Paulo diz então, agora que vocês sabem que são filhos, então andem de modo digno de um filho. Ou seja, ele está dizendo para alguém assim, agora que vocês sabem que são, atuem como alguém que é. Então, o Espírito Santo é quem coloca em nós essa convicção absoluta, sem dúvida, sem questionamento, sem talvez. É o Espírito Santo que diz para mim que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo que coloca em mim uma consciência tão clara e objetiva que eu sou um filho de Deus. E se eu sou um filho de Deus, escute, se eu sou um filho de Deus, então agora, convicto disso, eu posso com segurança gerar memórias de quem Jesus é, meu irmão mais velho, quem veio antes de mim. Agora eu posso gerar lembranças de quem Jesus é. Nós buscamos na oração, na comunhão, na adoração, e encontramos as memórias de Jesus. Então nós conseguimos entender quando a palavra diz, fazer isso em memória de mim. Então a pergunta que fica hoje, para encerrar, falei 2 vezes encerrar, mas eu falei a segunda agora porque não subiu ninguém. Dessa vez eu não sou culpado. Então, para concluir, em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Agora nós entendemos, agora nós sabemos, e só não sabe a partir de hoje quem não quiser. Quem quiser vai saber que a partir de hoje, esse momento aqui é para que a gente compartilhe e produza memórias de quem Jesus é. Então, essa mesa, esse pão e esse cálice, não é para a gente comer e beber, ele é para a gente repartir. Porque hoje, você vai receber memórias de Jesus, do seu irmão e da sua irmã. Então por isso que na Santa Ceia é o dia de que você tem alguma coisa contra alguém. Se alguém lá no seu trabalho tem alguma coisa contra você, se você está brigado com alguém, se você está brigado com um familiar, se você não está falando com alguém por conta de alguma situação da família, do trabalho, agora é a hora de você pegar o seu telefone na hora da comunhão e mandar mensagem ou ligar para alguém e dizer, eu te perdoo, eu quero que tu me perdoe, e de preferência, que os irmãos vejam isso. Sabe por quê? Porque você vai estar construindo memória de quem Jesus é na vida do seu irmão. Nós aprendemos um evangelho que nos tira da equação, e não entendemos que é o contrário,
O Evangelho é aquele que nos traz para a cruz. O Evangelho é aquele que traz a gente para dentro. O Evangelho é aquele que coloca nós dentro. Então agora, Jesus vai ser lembrado aonde, irmão? A partir dessa Santa Ceia. A partir dessa Santa Ceia de agora, de hoje, Jesus vai ser lembrado aonde, irmão? Através de nós. Então quem tem a missão de compartilhar memórias de Jesus hoje é você. E a pergunta é, o que você lembra de Jesus? Se você não consegue lembrar alguma coisa, então comece a produzir memória de Jesus em alguém. Igreja, o caminho. Igreja, o caminho. Pais, mães, meu Deus, comece a produzir memória de quem Jesus é no seu filho. Sabe por quê que nós temos muitos problemas? Sabe por quê não? Hoje eu vou falar, mas porque hoje eu estou feliz. Vou falar um monte de coisa hoje. É isso aí. Olha aqui para mim. Olha para mim. Nós viemos para a igreja. Eu falei na quinta-feira, vou repetir agora. Nós vamos para o trabalho. Trabalhamos. Buscamos o pão. Nos relacionamos ali no ambiente de trabalho. No final do dia do trabalho, nós vamos para casa e quando a gente entra dentro de casa, abre a porta, senta no sofá, senta na mesa, alguém pergunta para nós assim, e aí como foi o dia? A resposta nossa é qual, irmão? Foi um inferno. Foi um inferno, aquela sem vergonha. Aquele chefe, não aguento mais ele. Se não fosse por causa do trabalho, eu ia embora. Que aquela gente sem vergonha, que eu não aguento mais. E para lá uma tortura, que não sei o quê. Que a fulana, que o Beltrano, que a ciclana, que não sei o quê. E quem está ali, irmão, aprendendo. Quem é que está ganhando memória? Quem é que está ganhando memória? É o marido, é a esposa, é os filhos. Lembrando de quem? Você sai da igreja, entra no carro, entra em casa, o que você fala? O pastor fica falando 3, 4 vezes que vai acabar, não acaba nunca. Queria chegar em casa, ver o Fantástico. Os filhos estão ali ganhando memória de quem, irmão? Eu não tenho problema que você fale de mim, você pode falar, não tem problema nenhum, mas cuidado, você está gerando memórias de alguém. Você está produzindo memórias de alguém. Então agora em nome de Jesus, a partir de hoje, todo o dia, lembre que você é o responsável por produzir memórias de quem Jesus é. Para seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, no seu trabalho. O que vão dizer de você, quando você sair do seu trabalho? O que seu colega fala de você, no seu trabalho? O que a sua colega em casa fala de você no seu trabalho? Porque isso é memória. Você já chegou numa empresa e foi fazer entrevista, e quando fez a entrevista disse, qual religião? Eu sou evangélico, eu sou cristão. Você já ouviu falar assim, ó, uau, que legal, passou um crente aqui uma vez, que é inacreditável como ele era. Impressionante, eu nunca vi uma pessoa assim. Sabe o que é isso, irmão? Alguém produziu memória de quem Jesus é. Os colegas de escola do seu filho, os pais dos colegas do seu filho, conhecem o seu filho por quem? Por quem Jesus é. Ah, pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí é a identidade dele. Isso é o temperamento dele. É, irmão? É? Filho vê, filho faz. Falei isso na quinta-feira, estou repetindo hoje, porque é importante. Então, hoje nós vamos encerrar um ciclo nessa igreja aqui. Está encerrado um ciclo. Está acabado um ciclo aqui nessa igreja, o de tomar a Santa Ceia,
olhando e procurando Cristo numa imagem aqui no projetor, crucificado na cruz. Vai acabar de nós fecharmos os olhos e tentar ver Ele, 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 para lembrar de não, acabou esse ciclo. Agora nós vamos fazer assim. Olha para Jesus. Olha para Jesus aí, irmão. Como é que faz para olhar para Jesus? Como é que faz para olhar para Jesus? Faz assim, ó. Cristo em nós. Jesus em nós. Quem tem a obrigação, a missão de gerar memória de Jesus é quem está aí do teu lado. Você tem a missão de manifestar quem Jesus é. Fazer isso em memória ou produzindo memória. Como é que faz isso, irmão? Faz isso para lembrar ou faz isso para produzir lembrança? Faz isso para produzir lembrança. Um dia numa Santa Ceia, tu não vai acreditar, a pessoa que estava do meu lado pegou o telefone e ligou para uma pessoa que ela não falava há 20 anos, e eles se perdoaram, e dali para frente eles ficaram bem. Você não vai acreditar o que acontece naquela igreja, as pessoas se perdoam. Você não faz ideia do que acontece naquela igreja, as pessoas se amam. Você não faz ideia do que acontece naquela igreja. Que é isso? Lembrança. Lembrança. Seus filhos vão lembrar de você. Porque quando Jesus se torna comum, Jesus não é mais notícia, Ele é verdade, Ele é realidade, Ele é o dia a dia. Mas para isso, alguém precisa produzir notícia de Jesus, para que um dia se diga de nós: você não acredita. Sabe por que eu sou assim? Eu sou assim porque um dia eu vi Jesus na vida do meu pai, um dia eu vi Jesus na vida da minha mãe. Eu sou assim porque um dia eu vi Jesus no irmão que me liderava, na pessoa que estava comigo. Eu sou assim porque eu lembro de pessoas que deram a vida por Jesus. Você quer saber por que eu sou assim? Desse jeito? Só penso no reino de Deus, é só o que me move, é só o que me importa. É a minha família, a igreja, no aspecto do servir e não de ser servido. Sabe por que eu viro noite após noite, e estou sempre no meio das pessoas e amo dar a vida pelos outros? Sabe por quê? Porque eu vi isso, eu enxerguei em pessoas humanas como eu, que não tinham a vida como preciosa, que deram a vida pelo reino de Deus. Por isso que eu sou desse jeito, porque eu trago na minha vida memória, e trago no meu corpo marcas de quem imitou Jesus antes de mim. Se não houvesse eles, não havia eu. A pergunta é: o quanto nós também pagaremos para gerar lembrança de quem Jesus é? Essa Santa Ceia aqui, irmão, é lugar de promover lembrança de quem Jesus foi e de quem Jesus é. Essa Santa Ceia aqui é para que as pessoas consigam olhar para Jesus através de nós. Vivo, poderoso, operante, perdoador, amoroso, compassivo, justo, fiel, curador, transformador, restaurador. Isso é necessário ser visto na nossa vida. Eu vou ficar, irmão, em paz. Eu vou ficar satisfeito quando a gente começar a ver Jesus no outro, irmão. Enquanto isso não acontecer, me suporte. Eu vou pregar esse evangelho, doa quem doer, goste quem goste, não goste quem não goste. Deus me deu uma missão, e a missão não é construir uma igreja bonita, irmão. A missão que Deus me deu é que Jesus seja formado em nós, ao ponto de que alguém olhe para nós e veja Jesus na nossa vida. Jesus é que importa, Fabiano. Não
Não importa nosso dom, nosso talento, nossa oratória, nosso recurso, nossos bens, nada importa. Só importa Jesus. É só Ele que importa. Só Ele que importa. Só Jesus importa. Então, o nosso objetivo daqui para frente é que num momento como esse a gente se sinta apto para gerar lembrança de quem Jesus é. Fazer isso para produzir memória de mim. Vamos ficar em pé. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Para gerar lembrança de mim. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso para gerar lembrança de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, para gerar lembrança de mim. Eu quero chamar aqui o Israel, a Vanessa, Pastor Carlos, Pastora Zeneida, o Edson, Esther, o Adenir e a Tati, Tiago, a Gabriela, Guilherme, Juliane, Isaías, Carol, o Felipe, do CAC, a Juliana Roskovski. Feche teus olhos. Se você entendeu a palavra e você crê na palavra, então diga assim: eis-me aqui, Senhor. Isso. Faça uma oração agora, você pessoalmente. Todos, por favor. Eu queria a atenção de todos que estão aqui, os que estão atrás, os que estão servindo, todos, por favor. Agora, feche teus olhos. Todos. Todos. E faça uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, eis-me aqui. Produza a lembrança de Jesus através de mim. Eis-me aqui. Talvez você está cansado de gerar lembrança só de quem você é, do seu caráter, do seu ego, do seu jeito, do seu temperamento, da sua forma de pensar. Talvez você esteja cansado de somente produzir lembranças nas pessoas de quem você é, mas não produzir lembranças de quem Jesus é nas pessoas. Eu queria que você desse a mão para quem está ao seu lado. Isso. Dê as mãos para quem está ao seu lado.
Essa pessoa que está pegando na sua mão, ela precisa de lembranças de Jesus. E você precisa gerar lembranças de Jesus para ela, para ele. Ore sobre isso agora. Pode cantar. Enquanto você ora sobre isso, fala com Deus sobre isso. Essa pessoa precisa que você gere para ela a lembrança de Jesus. Ela precisa ver Jesus em você. Aleluia. 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 E te conhecer. Aleluia. Meu Senhor, abro o meu coração, jogo os medos para lá. Eu anseio por tudo em mim, quer viver no teu amor, ser mudado por tuas mãos e te conhecer mais fundo. Senhor, abro o meu coração, jogo os medos para lá. Eu anseio por do céu. Escute o que eu vou falar para você. Assim como você está em espírito, assim como você está, feche teus olhos mais uma vez. Assim como você está, o que eu acabei de pregar é exatamente o que o Espírito Santo quer fazer. Existe uma voz poderosa da vontade do Espírito Santo querendo fazer exatamente isso em nós. Então agora, com os teus olhos fechados, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração agora. O Espírito Santo quer gerar isso em você. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está se movendo em você. Está se movendo em você. Está se movendo. Isso, dê espaço, dê lugar. Silencie a sua voz. O Espírito Santo, Ele quer gerar isso em você. Ele quer produzir Jesus em você. Ser moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo, meu Senhor.
joga os medos para o ar. Tudo em mim quer viver no teu amor, ser moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele em verdade. Eu anseio por um toque. Tudo em mim quer viver no teu amor, ser moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo. Abro o meu coração, diga mais uma vez com fé, diga agora tudo. Tudo em mim, diga com fé, diga com força, ser moldado por e te conhecer, mais fundo, Senhor. Isso com fé, canta. Quem já pisou no santo dos santos, Em outro lugar, não sabes viver. era vassoura braharamas. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Isso, deixa o Espírito de Deus mover o seu coração. Quem já Pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabes viver. e onde Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou, quem já pisou, quem já pisou, Pisou o santo dos isso, santos, não sabe sabes viver. e onde Onde estiver, clamar pela glória, a glória, glória de isso com fé, canta mais uma vez. Quem já Deus. Pisou no santo dos santos, em outro outro lugar, não sabes viver. e onde estiver, e onde estiver, Clamar pela glória, a glória, de Deus. porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual, E não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. O Espírito, há uma presença do Espírito Santo sobre nós aqui essa noite. Levante as suas mãos, seja cheio, 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 cheio da presença dele, cheio. Não há Não há outro igual a ti. porque grande és tu, maravilhas fazes tu, Não há outro igual, a ti, não há. outro igual a ti. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais, bom demais. Amém. Pode se assentar. Não, vai ficar em pé, né? Ou não, sentar, né?
É isso ou não? Não, fique em pé, peraí, fique em pé. Escuta. Perdão, irmão, perdão. Pode acender a luz. Fique em pé. Nossos queridos irmãos vão passar servindo. Conforme você pega, você vai se sentando, por gentileza. Deus, aqui está, Senhor, o corpo e o sangue, a representação do corpo e do sangue de Jesus. Deus, eu te peço, Senhor, que o nosso coração seja convertido à tua palavra, ao teu evangelho, e que nós possamos produzir memórias de Jesus para os nossos irmãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pode servir, enquanto o pessoal canta, pode servir o pão e o cálice em nome de Jesus. Conforme você vai pegando, você vai se sentando em nome de Jesus. Conforme você pega, você vai falando com Deus, meditando nessa palavra, querendo ser Jesus para o outro. Aleluia. Querendo ser Jesus, querendo manifestar Jesus, querendo produzir memória de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre. ao único Ao Deus. único Rei, eternamente. Diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todos receberam? Todos receberam? Alguém não recebeu? Levanta a mão. Todos vão ficar em pé então. Hoje, depois de orar, você vai tomar o seu suco, o seu cálice, e você vai repartir o pão com alguém. E você vai assumir um compromisso com essa pessoa, de que você vai
produzir, gerar memórias de Jesus para ela. Escute, se você não quiser fazer, você não precisa, você não é obrigado. Mas se você fizer essa oração e essa palavra, ela nunca mais vai deixar você em paz. Porque agora pessoas que você não quer perdoar, você vai ter que perdoar, para mostrar Jesus, para manifestar Jesus. Coisas que você costuma fazer, que você gosta de fazer, você vai deixar de fazer, para gerar memória de Jesus para essa pessoa. Então se você não quiser fazer, você não precisa. Mas se você fizer, assuma um compromisso com essa pessoa, de gerar memória de Jesus para ela. Amém? Deus, hoje é o dia de gerar memórias do Senhor Jesus. E esse gerar memórias vai acontecer até o dia onde nós não mais te veremos pelo olhar do irmão, pelo olhar da irmã. Quando chegar o dia que nós não mais te veremos pelo perdoar de alguém, pelo toque de alguém, vai chegar o dia que nós não te veremos mais através do papai, da mamãe, do esposo, da esposa. Vai chegar o dia que diz a tua palavra, que nós vamos te ver como o Senhor é. Enquanto esse dia não chega, eis-me aqui, usa-me a mim, para que o mundo creia que o Senhor é real. Aleluia. Para que os nossos colegas de trabalho creiam que o Senhor é real, então pode nos usar. A gente aceita morrer para que o Senhor viva em nós. Mas um dia nós queremos te ver como o Senhor é. Enquanto esse dia não acontece, nos usa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pode beber o cálice e o suco e compartilhe seu pão com alguém, em nome de Jesus.